The following presentation is a production of 3ABN and Amazing Facts. Is it possible to see into the future? What's in store for planet Earth? Crime, war, and natural disasters appear to intensify with every passing day. Do they herald some approaching cataclysmic event? Could the ancient texts of Scripture reveal events yet to come? Discover secrets in the Bible that will change your life as we explore the most amazing prophecies. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome on a night here in Michigan that is cold. Nós estamos aqui em Michigan, está frio, mas estamos contentes, estamos louvando a Deus. I don't know what time zone you're watching from. Eu não sei qual a zona de tempo que você está, mas nós estamos aqui, estamos com energia. For the first time, I did something I have not done in Pela primeira vez, tonight when I nós vamos fazer and that is I turned on the heat. esta coisa que ainda não fizemos, é ligar o aquecimento. My friend Pastor Doug loves this weather, by the way. O meu amigo pastor Doug gosta desta temperatura, que é o frio. Eu sei que muitas pessoas ficam com problema com a temperatura aqui do Michigan. Eu tenho um aviso para fazer antes. É um aviso que eu acabei de receber há 20 minutos atrás, que estamos com 50 nações recebendo essa programação. A última nação que deu uma reportagem que está recebendo é a nação do Japão. Aleluia, Senhor. Alguns de vocês estão assistindo, não sabem, mas o Japão é uma nação de que eu sinto no meu coração uma grande responsabilidade, porque passei algum tempo lá e agora estou falando alguma coisa em japonês aqui para esse povo que está me assistindo no Japão. Eu acabei de dar as boas-vindas para o público do Japão. É bom ter vocês aqui hoje à noite também. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que fala japonês. Eu gostaria de procurar alguém para ajudar na estação de trem. Eu estou apenas brincando. Eu tenho um missionário que estava aqui e que falava alguma coisa em japonês e lembrava de todas as estações do trem e falou todas as estações de trem e alguém lá no final do trem falou um agradecimento. Eu gostaria de colocar uma imagem de um grupo de Lancaster, no Ohio. Esse é o grupo que está assistindo a nossa programação. Temos muitos grupos em volta de todo o mundo. Se você tiver alguma imagem, alguma foto, mande para nós, que nós vamos estar contentes de colocar aqui também para anunciar o seu grupo. Estamos contentes de estar com o pregador Doug Batchelor e estou contente também porque eu não preciso segurar nenhum papel na minha mão, porque hoje eu tenho um monitor aqui no chão que eu posso dar olhada e dizer os anúncios que eu tenho que fazer. O primeiro anúncio que eu tenho que fazer é que se você tiver
umas compras para fazer para o Natal, eu gostaria de sugerir que você comprasse uma coleção dos 9 DVDs deste programa que nós temos aqui à disposição. 10 programas do pastor Doug Batchelor, que está disponível a encomendas agora. Se você mandar a encomenda até 1º de dezembro, está aqui a informação na tela e também a website que você pode fazer a sua encomenda. Se você ir nessa website, você pode fazer a sua encomenda imediatamente. Se você não quiser fazer nenhuma encomenda, tudo bem, nós estamos contentes porque você está aqui conosco hoje à noite. Nós temos uma outra oferta, que está aparecendo na tela agora. São os livros do pastor Doug Batchelor, que você pode ligar nesse número 800, que são 3 livros que o pastor Doug Batchelor tem disponível. Se você não quer para você mesmo, compre para os seus amigos, mas faça encomenda, porque são livros importantes. Um outro anúncio que eu quero fazer também, que neste próximo sábado nós vamos ter uma programação muito especial. No sábado de manhã nós temos uma multidão de pessoas que está enchendo toda a igreja. Uma outra coisa que eu quero anunciar para vocês é que no próximo sábado à tarde nós vamos estar começando às 7 horas da noite, horário local. Você vai ter 45 minutos de uma pregação de inspiração musical. Depois de 15 minutos, nós vamos estar fora do ar e imediatamente estaremos começando a programação do pastor Doug Batchelor. Depois de dizer tudo isso, eu acho que nós estamos preparados para iniciar a programação. E antes disso, eu gostaria de chamar o pastor João Lomaquem para cantar a nossa música inicial. Vamos nos levantar e cantar juntos de a Bíblia. Amém. Mantenha-se levantado, que nós vamos ter agora a nossa oração inicial. Oremos. Amado Jesus, te agradeço muito por trazer cada mês miraculous miracles all around this world, that you've opened up doors, that now we have 50 different countries and nations that want to learn more about you, Father. I just praise you for the things you are doing in our lives and that you're always there for us no matter what. God, just please be with Doug Batchelor tonight as he just preaches your word. May you just completely talk through him and use him, Lord, for he is your tool. In your name I pray. Amen. No nome de Jesus, amém. You may be seated. Vocês podem sentar agora. Obrigado aos 3 J's,
João, Jay e a outra pessoa aqui com Jay também. Agora vamos dar as boas-vindas ao pastor Doug Batchelor. Amém. Boa noite. Boa noite, pastor. Você está contando histórias hoje, hein? Dizendo que esse é a minha temperatura favorita. Ele disse isso só para me fazer rir lá atrás. Eu estava ali tremendo de frio. O senhor está indo muito bem. Aleluia. Você sabe por que está fazendo esses anúncios todos? Eu estava correndo aqui, tentando me aquecer enquanto você estava falando. Eu estava pensando aonde você conseguiu esse sweater. Ei, nós temos uma grande coleção e hoje nós temos informações de que nós temos centenas e centenas de e-mails e cartas que estamos recebendo. Pastor Doug, eu gostaria de dizer que uma das noites que nós estávamos falando que Deus interfere na temperatura. Sim, logo após aquela pergunta ter sido feita, vocês notaram que houve um problema técnico e interrompeu a minha resposta. Não é interessante? Isso é incrível. A temperatura interferiu na nossa transmissão. Certo, isso mesmo. Podia ter sido pior. Mas um dos nossos telespectadores ouviu o áudio e me mandou 3 páginas de e-mail me dizendo que tinham 3 pés de água na minha casa e não pude ter nenhuma oportunidade de receber a mensagem. Sim, sim. Caro pastor Doug, eu me lembro que Boa pergunta sobre o Velho Testamento. A intenção de Moisés, e quando ele escreveu a Escritura, o Velho Testamento, era que ele fosse lido várias vezes. E os levitas também fizeram isso, e eles deveriam ensinar ao povo de Israel. Mas, conforme o tempo passou, e você sabe que isso acontece também com a igreja, eles perderam o foco e esqueceram-se da Bíblia. E é uma vergonha que o que aconteceu no tempo de Josias, que alguém encontrou o livro e disse, olha, encontramos o livro da lei, encontramos os livros de Moisés. Estava perdido. Então, mesmo a própria igreja, às vezes, esquece a palavra de Deus. Mas o propósito de Deus, era o propósito que os levitas ensinassem a palavra de Deus. Boa resposta. Uma outra pergunta por uma pessoa que está perguntando de Apocalipse 11:17 a respeito de guardar o mandamento de Deus. Esse verso pode ser traduzido que é lavado no sangue do Cordeiro. O meu ponto e a minha pergunta, as duas parecem ser juntas, mas se nós não precisamos guardar o mandamento se formos lavados no sangue do Cordeiro. Veja bem, quando um cristão desobedece a Deus intencionalmente, para que propósito Jesus derramou o seu sangue? Se alguém assassina o seu filho, você iria vestir uma camiseta celebrando isso? Se o pecado matou a Jesus, por que nós vamos continuar a desobedecê-lo? Quando alguém é lavado pelo sangue de Jesus, então ele deve agora fazer uma apologia à desobediência? Eu gostaria de entender isso. Alguma coisa eu entendo, porque as pessoas escolhem alguns mandamentos, mas os cristãos, quando eles são salvos, deixa eu usar o contexto aqui da experiência de Êxodo. Quando os filhos de Israel foram salvos, eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro nas portas, os umbrais das portas, e isso representou a Páscoa. Eles saíram do Egito e foram para o Monte Sinai. E então a lei foi apresentada como um sinal de amor. Mas aqueles que
recusaram obedecer antes de sair do Egito, eles não chegaram até a terra da promessa. Então, Jesus disse isso: se você se recusar a fazer aquilo que eu digo, eu não conheço você. Dizer que nós estamos sobre a graça, sob o sangue e não é preciso obedecer, isso está errado. Boa resposta. Existem profetas verdadeiros agora, hoje, do mesmo jeito que existia no passado? Assim como você disse ontem à noite na sua pregação. Sim, eu creio que 1 Coríntios 12, 14 diz que os dons do Espírito estarão ativos até a volta do Senhor. E um desses dons é o dom de profecia. Não significa sempre que a pessoa irá prever o futuro ou trazer fogo do céu. No livro de Apocalipse, o que acontece é que o contexto de profetizar também significa proclamar. Então, mas na medida que nós nos aproximamos do final, eu creio que nós veremos mais disso também. É possível que há alguns profetas hoje? Sim, eu creio, é possível. Muitas vezes Deus deu às pessoas uma mensagem específica para um povo específico, e eu creio que nós veremos mais disso. Uma outra pergunta que veio de México para nós. Quando Jesus voltar para a Terra, por que nós não vamos ver a Trindade juntas? Sim, nós veremos isso. Ele disse: eis que vocês virão o Filho do Homem voltando, e qual será a maior força que você poderá ver, a maior demonstração de força? Jesus assentado ao lado, à mão direita do Pai. Então Jesus está lá, o Pai está lá, e as pessoas querem saber onde está o Espírito Santo. Olha, deixa eu deixar claro, ele não vai ficar lá no céu sozinho. O Espírito Santo é onipresente. Então a melhor pergunta é esta: onde não estará o Espírito Santo? Como pode o Espírito Santo não estar junto com o Pai e com o Filho? Sim, excelente, a Trindade pastor. estará lá. Uma outra pergunta que nós recebemos bastante é: como que eu sei que eu não cometi um pecado que não pode ser perdoado? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, normalmente as pessoas que estão incomodadas por terem feito isso, significa que o Espírito Santo está atuando no coração deles, indicando que eles têm aquele desejo do Senhor. O problema é aqueles que perderam o desejo espiritual e não querem restaurar o relacionamento com o Senhor. Como você sabe disso? Eu creio que quando a pessoa chega a um ponto onde ela não se sente tocada, não sente nada quando peca e não se sente motivada a dar a sua vida a Jesus, esse é um mau sinal. As pessoas se preocupam porque há histórias na Bíblia, por exemplo, como Saul, que Deus não falou com ele. E ele então foi procurar outros meios, quando Judas se desesperou e tomou a sua própria vida. E as pessoas pensam: olha, se eu não consigo sentir isso, eu quebrei o Espírito Santo e eu vou ter que me matar agora. Não, não faça isso. Todos os cristãos têm altos e baixos na vida cristã, mas Deus está sempre pronto a aceitar aqueles que vêm a Ele. Quando você se sente entristecido pelo pecado, você talvez vá perder um pouco dessa capacidade, mas venha. Aqui estão 3 perguntas que eu estou pensando. Como que eu vou traduzir isso? Mas o islamismo está nas notícias diariamente. Existe islãs em alguma parte da profecia? Eles contam nesta evento de profecia final? Eu creio que a resposta profética é um grande sim. Nós não teremos tempo aqui. Quando o pastor Dwight estiver fazendo... Sim, senhor. Uma semana deste sábado, nós vamos focalizar o islamismo na parte profética. Isso, muito bem. Eu vou tirar fotografias e vou prestar atenção nisso. Não vou perder essa oportunidade. E quando eu terminar, eu não vou reconhecê-lo. Essa foi a sua resposta para a minha pergunta. Essa foi uma pergunta essa foi uma resposta muito fraca. Agora, essa é uma pergunta muito corrente.
Você pensa que o islamismo no Vaticano é finalmente a profecia? Olha, isso, se eu fosse abrir uma janela, ou pudesse abrir uma janela, eu posso dizer a vocês que esse poderia ser um cenário muito volátil profeticamente. Se esse será esse cenário, eu não sei. Mas eu posso dizer a vocês que se alguém que é considerado a autoridade suprema do cristianismo e faz esse tipo de comentário, isso pode trazer muitos islâmicos, muitos muçulmanos, em deixá-los aborrecidos e pode trazer uma certa fricção que pode chamar a atenção de pessoas. A primeira página do Tribuno, jornal Tribuno, apareceu toda essa revolta. Mas vamos deixar isso por lado agora. E a próxima pergunta diz que se o diabo está acusando-os hoje, aonde ele está? Boa pergunta. Se você ler no livro de Jó, Deus perguntou a Satanás, de onde você vem? Deus sabe de tudo, mas ele queria a resposta do diabo. E ele disse, eu venho da terra de rodear e passear por ela. Satanás está aqui, neste planeta. Eu vou falar um pouco disso nesta noite. Obrigado, pastor Doug. Eu acho que vai ser uma boa noite hoje. Olha, eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas será muito interessante. Olha, nesta noite, antes de receber a oferta, eu gostaria de orar. Aliás, devo dizer alguma coisa. E se vocês estão aqui, vocês têm envelopes, agradecemos muito a sua contribuição, que ajuda a bancar as despesas desse projeto. E lições também, trazendo pessoas. Então, se você quiser contribuir, este é o momento agora. Nós sabemos que há milhares de pessoas que estão assistindo em casa, no canal 3ABN, no canal Esperança. Isso está sendo traduzido em espanhol, em português. E você pode ir então ao nosso sítio www.mostamazingprophecies.org ou .com também. Mostamazingprophecies.com, você está vendo aqui na tela. E agora temos uma música especial com Jimmy George.
Obrigado. Amém. Olha, eu gosto muito disso, muito inspirador. Eu gosto de ouvir a Kelly e o Jaime Jorge tocarem. Ele parece, sim, que está tendo um bebê enquanto está tocando, mas é uma coisa agradabilíssima ouvi-los tocar. É muito lindo. Desculpa, Jaime, eu acho que ele jamais irá tocar nos meus programas depois disso que eu falei. Olha, há este material, estas lições que acompanham as nossas palestras, que falam sobre ressurreição, a morte e o Lago de Fogo. E você tem a possibilidade de ver essas lições individuais na medida em que eu estou condensando todo aqui nessa programação. Mas, se você quiser, 9, 10 e 11 tratam com o assunto da profetisa de Endor, a feiticeira de Endor e alguns outros temas aqui muito importantes. Eu gosto sempre de iniciar com um fato impressionante. E o nosso tema de hoje é, desta noite, o milênio de paz. Nós estamos tratando do milênio. Nós não encontramos a palavra milênio na Bíblia. O assunto se refere ao Apocalipse 20 e os 1000 anos e o julgamento. Deixa eu ver se consigo falar o nome desse homem. O senhor Schlabendorf. Será que eu consegui falar certo? Barão Fabian von Schlabendorf. Ele nasceu em 1907. Fez parte do exército alemão, era muito inteligente, formação de advogado, e ele descobriu logo que Hitler estava maluco. E ele então passou a fazer parte da resistência contra Hitler e tentou assassiná-lo, tentando prever ou evitar que milhares de pessoas falecessem. Ele foi descoberto e foi levado pela Gestapo à corte e fizeram então um rápido julgamento em Berlim. E um juiz e os jurados o declararam culpado. E ele foi então condenado à morte imediatamente. E enquanto ele estava se retirando da corte, a corte recebeu um ataque e todas as pessoas que estavam ali naquele tribunal morreram, menos aquela pessoa, o barão Schlabendorf. E ele sobreviveu e tornou-se um juiz na Alemanha. Imagine aí a mudança do futuro dessa pessoa. Imagine o que falar, né, da intervenção divina na vida das pessoas e o que aconteceu na vida deste homem. O nosso estudo dessa noite fala a respeito de um
aspecto do julgamento em que todos nós estaremos envolvidos. Vamos iniciar abrindo as nossas Bíblias no capítulo 20 de Apocalipse. Eu não posso ler todo o texto, mas eu creio que nós teremos aqui os versos 1 e 2 na tela, mas eu irei até o verso número 6. E eu quero que vocês tenham aqui uma noção do que isso e de como isso se encaixa nas nossas mais impressionantes profecias. Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi aqueles que foram mortos pelo nome de Jesus e pelo testemunho da sua palavra. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Quer dizer, aqueles que estão com Jesus na volta dele. Deixa eu dar uma parada aqui antes que eu prossiga muito. Muito você verá aqui na tela, na nossa tela. O assunto do milênio, você sabe que é uma junção de duas palavras. Mille, que significa 1000, e anium, que significa anos. É a conjunção de duas palavras latinas, do latim. O ensino do milênio está certamente em Apocalipse. Vamos então tratar. Quais são os eventos que originam os 1000 anos, ou milênio? Você pode ler isso em 1 Tessalonicenses. Nós já lemos sobre esse verso. Porque o Senhor descerá do céu com grande voz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Um dos eventos que marcam o início do milênio é a volta do Senhor. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e diz que este grupo é a parte da primeira ressurreição. E nos versos 4 e 5, e eles vivem e reinarão com o Senhor por 1000 anos. Mais à frente eu irei focalizar no lugar onde eles estarão morando e como estarão reinando. Há uma confusão sobre isso. Onde estarão esses que estão com Jesus vivendo? Será no céu? Será na terra? Há muita confusão nesse assunto, meus amigos. Próxima pergunta. Sim, continuando o verso 4:16 de Tessalonicenses. Não, esse não é o verso certo. Mas os que morreram não reviveram até que os anos fossem completos. Há aqui um mapa que eu quero mostrar para vocês, indicando o início do milênio, ou seja, a primeira ressurreição, e ao final a segunda. Presta atenção, isso é muito importante. Presta atenção nisso. Senão, Jesus volta, primeira ressurreição. Não acontecem duas ressurreições ao mesmo tempo. Toda vez que há o primeiro, há o segundo. Então, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, e aqueles que não morreram em Cristo são o resto dos mortos, os ímpios. Eles não viverão novamente até que os 1000 anos são completos. Estão me dizendo aqui que o meu aparelho não está funcionando, o meu controle remoto. Está parecendo mais um abridor de garagem do que algo que eu possa usar aqui. Olha, eu vou começar a dar sinais aqui para que eles saibam quando é o momento de mudar o slide. Segunda pergunta: o que mais acontecerá na primeira ressurreição?
1 Coríntios capítulo 15. Nós nem todos dormiremos, mas seremos transformados num piscar de olhos, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Filipenses também reenforça isto. O Senhor irá então resgatá-los e trazê-los à sua forma gloriosa. Nós lemos agora que os que ressuscitam com Cristo são mudados em 1 minuto, com o abrir e fechar dos olhos. Aqueles que estão vivos, o corpo deles é transformado desta corruptibilidade para a glorificação. Corpos que irão morar com Cristo para sempre. Seremos fantasmas? Não. A palavra de Deus diz que teremos corpos, mas eles serão corpos glorificados. Quando Jesus ressuscitou, ele era um fantasma? Não. As pessoas podiam tocá-lo, podiam abraçá-lo? Sim, alguém abraçou os seus pés. E se você leu a Bíblia, sabe que ele comeu com eles, se alimentou com eles. Ele poderia ser tocado, mas ele teve um corpo diferente após a ressurreição. Era diferente porque, inclusive, ele pôde desaparecer. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam uma dimensão da sua natureza. Eles usavam uma vestimenta de luz. Eu creio que o homem tem 4 dimensões. Há anjos nesse local. E por que nós não podemos vê-los? Porque o pecado fez com que nós ficássemos, de certa maneira, cegos. Hoje nós vemos apenas em 3 dimensões. Quando o Senhor vier, nós poderemos ter o corpo glorificado. E irá ampliar a nossa dimensão. A dimensão espiritual que nós perdemos, nós teremos de volta. Teremos corpos instantâneos, mudados instantaneamente, de forma glorificada. Segundo Tessalonicenses, então, continua. E os ímpios serão revelados, porque agora está pronto. Os ímpios serão revelados e serão destruídos com a vinda do Senhor. O que acontecerá com os ímpios? Eles são destruídos pelo brilho da sua glória, da sua presença. Há 4 tipos de pessoas, 4 grupos. Os mortos-vivos, os bons mortos, os maus-vivos e os maus-mortos. Os mortos em Cristo, os vivos em Cristo, os mortos sem Cristo e os que estão vivos sem Cristo. 4 grupos. Nós já citamos o que acontece com esses 4 grupos. Neste ambiente que nós estamos aqui, há 4 grupos também. Aliás, pelo menos 2 grupos estão representados aqui. Os que estão aqui apenas. Né? Eu creio que todos, desejo que todos estejam no primeiro grupo. Não. Não os mortos em Cristo. Não, eu não quero isso. Algumas igrejas estão cheias dos mortos em Cristo. Eu quero os vivos em Cristo. Meus amigos, eu estou aqui entrando em problemas no que estou dizendo. Os malignos que estão vivos quando o Senhor volta, eles são destruídos pelo brilho da volta de Jesus. Os que estão mortos, continuam mortos até a segunda ressurreição. A Bíblia é muito clara, há 2 ressurreições. O Senhor Jesus disse, há 2 ressurreições. E ele citou isso especificamente, os bons para a vida eterna e os maus para a condenação eterna. Daniel fala sobre isso também, quando o arcanjo Daniel estará então, esse versículo conhecido indica na sua parte final que alguns serão sendo destinados para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Daniel 5:12. Você quer estar no primeiro grupo, meus amigos? Os malignos que foram destruídos com a chegada de Jesus, eles são aqueles que estão descritos aqui nesse texto. Eu não gosto de ler sobre isso, mas eu preciso ser fiel à Escritura. Apocalipse 19 fala também, e vi um anjo voando, e ele então clamou com grande voz para as aves do céu, e disse, vem e comam, alimentam-se.
e a carne dos reis e dos capitães e todos os poderosos foi destruída. Olha, essa não é uma fotografia, uma imagem muito agradável. E é por isso que você quer estar pronto quando Jesus vier. O inimigo está aprisionado nesse lugar que a Bíblia fala, se refere como sendo um lugar que não tem fim. Essa tradução não é a melhor. O abismo vem da raiz abussos, que significa sem forma. Esta é a mesma correlação que existe com o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis. Satanás não está indo para nenhum outro lugar, ele estará aqui. Algumas pessoas imaginam que Deus criará um buraco no cosmo e Satanás será então colocado naquele lugar. Não, não é isso. Se alguém tem dúvida a respeito disso, a resposta está na própria Bíblia. Lucas 8 fala a respeito desses homens que estavam possuídos pelo demônio. E quando Jesus iria expulsar aqueles demônios, eles pediram-lhes que não os mandassem para o abismo, ou nas profundezas, ou no abismo, mas é exatamente a mesma palavra que está em Apocalipse 20. O que é isso? É quando os diabos não têm, os demônios não têm ninguém para tentar, não tem ninguém para possuir. Então, isso para eles é como se estivessem no abismo. No caso dos porcos, que Jesus permitiu que aqueles demônios tomassem, os demônios precisavam tomar alguma coisa. E eles precisam se manifestar. Os demônios se manifestam através de pessoas. Pessoas falam, inclusive, a respeito de casas assombradas. Eu não acredito que demônios têm interesse em possuir tijolos e paredes. Eles têm mais interesse em possuir pessoas e animais. Nós sabemos que o diabo pode fazer isso com animais. Ele fez com a serpente, não é? Com porcos. Alguns de vocês que têm animais sabem que os bichos às vezes parecem que estão endemoniados. Nós sabemos que o Senhor fez isso. O Senhor possuiu animais. Ele usou os corvos para dar alimento para Elias e também... Eu creio que os porcos são todos... os porcos e as moscas são todos endemoniados, na minha opinião. Pergunta número 4. Quem ressuscitará na primeira ressurreição? E quando isso acontecerá? João capítulo 4. Esse verso ajuda. Todos que estão na sepultura ouvirão a sua voz. Mas na segunda ressurreição, os que estiverem na segunda ressurreição, será para a sua condenação. Apocalipse 20, verso 5, diz que aqueles que estão, o resto dos mortos, continuarão como tal até o final dos 1000 anos. Lucas capítulo 14. Lucas 14. Verso 14. E serás bem-aventurado, embora eles não tenham com que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. É evidente aqui que há ressurreição de justos e de injustos. Eu me surpreendi quando descobri isso. Não é o que a Bíblia nos ensina, que haverá uma ressurreição só. Há duas específicas. Número 5. Para onde vão os mortos quando morrem? Olha, eu trato disso num estudo específico, porque há muita confusão sobre esse assunto. As pessoas dizem, olha, pastor, se você for bom, você vai para o céu quando morre. Se for mal, vai para o inferno. Amigos, não faz sentido isso, porque a ressurreição, conforme a Bíblia diz, só acontecerá no final dos tempos. A volta de Jesus, ressurreição. Por que as pessoas receberiam a recompensa antes da ressurreição? Porque eles iriam receber isso antes do juízo. E algumas igrejas criaram estas teologias meio complicadas. Os salvos vão para uma espécie de... vão junto com Abraão, enquanto aqueles que estão no meio termo vão para o purgatório.
Vamos esclarecer isso. Vocês já ouviram falar isso? Paulo dizendo que estava fora do corpo? Sim, é verdade. Se você é um cristão e você morre, seu próximo pensamento consciente é a ressurreição de Jesus. Ressurreição dos justos na vinda de Jesus. E para você terá sido como um piscar de olhos. Há alguns exemplos disso. Jó, capítulo 17, verso 13, ele diz, o ímpio, e se eu esperar, não só o ímpio, mas Jó se referindo a ele próprio, se eu esperar, estarei na sepultura, na cova, como um sonho. Atos 2, 29. Olha, Pedro está pregando aqui, e ele dizendo que, falando a respeito da pregação, e ele indica nesse texto que o patriarca Davi estava sepultado, dormindo. Veja, o rei Davi está salvo, o homem que matou Golias, respeitadíssimo, homem segundo o coração de Deus, mas Pedro diz que ele está na sepultura, não está no céu. Veja só, ele não foi para os céus. Pedro diz que ele está morto, está enterrado, não está no céu. Davi morreu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E a Bíblia diz que Davi morreu ou foi enterrado com seus pais. Se você faz parte da família de Davi, você não precisa ficar triste por ele. Porque o próximo pensamento de Davi será a presença dele com Jesus. E se você colocar-se nessa posição, não há tempo. Então, pode Deus ir em várias direções no futuro. Ele pode ir para o passado. Sim, ele não é apenas onipresente, mas ele é onipotente e onipresente no tempo também. Ele pode estar para sempre nessa direção, naquela direção, eterno, eterno, de eternidade a eternidade. Tu és Deus, diz o salmista. E o tempo que nós estamos sob imposição não está sob controle total desse Deus, o nosso Deus. Nós aprendemos aqui que nós não vamos receber o corpo antigo, receberemos um novo corpo. Muitas pessoas ficam confusas e você observa essa confusão quando vai a um cemitério. Você verá ali lápides escrito, olha, esse nosso querido está andando nas ruas de ouro, no mesmo cemitério de uma igreja. Eu fui ao Texas um dia desses, e ali há muitas igrejas metodistas e batistas. E alguns desses cemitérios você pode ir, e nesses mesmos cemitérios, dessas igrejas, há lápides com mensagens diferentes. Uns dizendo, esperando nos braços de Jesus a volta dele. Confuso, não é mesmo? Outros dizendo, meus pais estão no céu com Jesus. Há muito espiritualismo, pessoas querendo comunicar-se com os seus antequeridos. Preste atenção, eles estão mortos até a ressurreição. Outra pergunta, quanto ou que a pessoa que morre sabe antes da ressurreição? Eclesiastes, capítulo 9, verso 6. Os mortos não sabem coisa alguma e não têm nenhuma recompensa porque a memória deles está apagada. Assim como o seu amor, o seu ódio, tudo passou. Eles não têm nenhuma porção debaixo do sol. Eles não têm nada no que se refere a esta vida. Como Jesus se referiu à morte ou aos mortos? Pergunta número 7. Lembra-se quando Lázaro, o amigo de Jesus, faleceu, o que foi que Jesus disse? Nosso amigo Lázaro dorme. E eles disseram, olha, muito bom, ele está doente, ele precisa descansar um pouquinho. Jesus deixou claro, porque eles não entenderam. Não, Lázaro está morto. Se você ler o capítulo 11 de João, por quanto tempo Lázaro ficou morto? 4 dias. E quando Lázaro foi ressuscitado, ele estava já em processo de decomposição. Se você tivesse vivido naquele tempo e soubesse de alguém que esteve morto por 4 dias, você gostaria ou não de saber o que aconteceu com essa pessoa? O que você perguntaria a ele? Como foi isso? O que você viu? Como é que você se sentiu? Quem está lá, do outro lado? A grande pergunta
Se acontecesse isso hoje, o que aconteceria? Você viria microfones e todo tipo de empresa jornalística colocando o microfone no rosto da pessoa, perguntando o que aconteceu, o que é o outro lado. E o que Lázaro disse a esse respeito? Nada. Absolutamente nada. Porque eles sabiam naquela época que era um sono. Lázaro ficou doente porque estava com algum problema, logicamente, e ele morreu. Mas ele não sabia de nada. Há muita confusão em igrejas a respeito disso. Eu sei de pessoas que dizem que a experiência de pessoas que chegaram próximas da morte, estavam na mesa de operação e saiu de si próprio e conseguiu ver-se a si na mesa de operação e as pessoas ali do lado. E quando voltou então, disse, olha, eu morri, o meu coração parou e eu tive uma visão. Eu estava no céu e os anjos lá estavam. E quando eles verificaram-me no computador, olha, você veio para cá muito cedo, então volte. Gente, há coisas bizarras que são ditas a respeito disso, indicando experiências próximas da morte. E está provado cientificamente que se o seu cérebro tem... eu sempre me confundo com esse gás. Se é gás carbônico, ou monóxido de carbono, eu não sei, eu fico confuso aqui. É o outro. É um ou o outro. O que eu sei é que você não quer respirar o ar que sai do escapamento do seu carro. Eu vou acampar com os meus filhos muitas vezes e uma forma muito fácil de você inflar um colchão inflável é você colocar ali, usar o seu escapamento para fazer isso. O problema é que se isso aí vaza durante a noite e você está dentro da barraca, meu amigo, você pode ser exterminado. Você vai ser exaurido, vai se acabar. Qual será a condição do mundo durante os 1000 anos? A terra, o que acontecerá com ela? Isaías 24:1. Eis que o Senhor faz a terra vazia, e Ele a torna completamente vazia. Há uma teoria religiosa falando a respeito de reinar sobre os malignos. Quantos de vocês gostariam de reinar sobre os malignos? Alguém gostaria de fazer isso? Por que o Senhor faria esse tipo de reino? Alguém com o espírito e o coração de Jesus desejaria isso? Eu vou reinar sobre vocês, malignos. Mas é o que algumas igrejas ensinam. Não. Reinar com Cristo não quer dizer que você vai ter que subjugar pessoas. Reinar com Cristo quer dizer estar glorificado com Ele. Louvá-lo, louvar o seu nome. E é um reino glorioso. Não é algo despótico, algo tirano. Quando Jesus retornar. Veja, se você se esqueceu, ele disse, eu vou e prepararei lugar para vocês. E quando for e vier outra vez, levarei-os comigo, para que quando eu estiver, onde eu estiver, sejais vós também. É evidente isso, claro. Viveremos com ele por 1000 anos. Os ímpios são destruídos. Os que estão mortos continuarão mortos por 1000 anos. Quantos vivos estarão, naquele período? Nenhum. Alguns que falam aí do arrebatamento secreto, dizem que haverá pessoas aqui na terra, mas as profecias bíblicas dizem que a terra estará desolada, não haverá nada. Vamos ler Jeremias. Vamos ler todo o verso aqui. Jeremias se referindo ao que aconteceria com a terra, ou acontecerá com a terra naquele tempo. A terra estava assolada e os céus não tinham a sua luz. Observei os montes e vi que tremiam, também todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem algum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido, nenhum homem. Mesmo os pássaros, as aves do céu. Vi também que a terra fértil era um deserto, todas as suas cidades. Onde houve cidades, agora há apenas monturos, diante do furor da sua ira. Esta profecia claramente descreve o que acontecerá
no final dos tempos. Nenhum ser humano presente. O único cenário onde essas profecias, esse texto faz sentido, é no contexto dessas profecias que estamos estudando. Deus trabalha no conceito de 6 dias trabalharás e um dia você descansa. Por 6.000 anos, a semente do Evangelho foi pregada. Nós iremos, então, passar um sábado com o Senhor no lugar celestial. Isso faz sentido. Os judeus tinham um sistema que durante 6 anos, você plantava. E no 7º ano, a terra tinha que ficar descansando. Isso é o que acontece. Esse mundo está sendo abusado por 6.000 anos. E ele precisará descansar por um período de 1.000 anos, como se fosse um sábado. Mais uma vez, indica Jeremias que isso acontecerá com toda a terra. Será como um grande cemitério. Não haverá sequer lamentação, ou ninguém que enterre ou que planteie por eles. Esse próximo tema de Lázaro eu já partilhei. Eu coloquei isso em lugar errado. O planeta estará completamente vazio, ou haverá alguém aqui? Satanás está aqui no abismo. Nós já descobrimos que o abismo é a terra sem que haja qualquer pessoa para que o inimigo possa manipular. Satanás está aprisionado porque não pode fazer nada nessas ruínas. Que punição e quão apropriado. Se você quer aborrecer alguém que é alcoólatra, alguém que é viciado em trabalho, não dê nada a ele para fazer. Olha, eu sou uma pessoa que é viciada em trabalho. Eu preciso sempre fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito irrequieta. E eu preciso sempre estar sentado no corredor, no assento do corredor do avião, porque eu preciso me levantar sempre. E eu sei que se eu, antigamente, tivessem os mesmos diagnósticos que eles encontram hoje, eu teria sido identificado como alguém, ou diagnosticado como alguém que tem problema de deficiência de atenção. Acontecerá isso com o inimigo. Ele não terá audiência. Ele disse a todos os anjos do céu: sigam-me porque eu tenho uma ideia muito melhor. Podemos vencer Deus. E ele terá agora mais de 1 bilhão de anjos raivosos perseguindo, porque este é o resultado do reino dele. E demonstra também que ele terá 1000 anos para pensar sobre os resultados do seu governo. Ele terá 1000 anos para observar aquilo que ele fez. O governo de Deus é amor. O governo do Satanás é egoísmo e o mal. Ele está amarrado pela circunstância, preso neste mundo que está completamente vazio. E mais um ponto, é como se Deus estivesse dizendo: olha, você quer ser Deus? Ok, muito bem, então agora você tem 1000 anos para fazer. Eu fiz em 6 dias. Reconstrua em 1000 anos. Jesus retorna, ou Deus retorna após esse tempo, e não há nada na terra ainda. É tanta coisa que eu gostaria de falar, meus amigos. Onde estarão os santos durante os 1000 anos? E o que estarão eles fazendo? João capítulo 14. Irei recebê-los para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diga amém. Não é maravilhoso isso? Você quer estar naquelas mansões que Jesus está preparando para você? E Apocalipse 24 diz, voltando ao nosso capítulo tema: e vi tronos, e sentaram-se neles, e eles julgaram, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Que tipo de julgamento estaremos participando? Pastor, o Senhor volta, ele diz que a recompensa já está com ele. Não dá mais para mudar. Por que então haver um julgamento? Veja, nós não estamos decidindo quem é perdido ou quem é salvo. Diga amém, porque eu não quero fazer essa decisão e nem quero que você faça por mim. Deus é quem decide isso. Mas há um outro aspecto para esse julgamento. Você já ouviu falar de alguém que tem um bom julgamento, uma pessoa que tem um bom senso de justiça? Não significa que a pessoa fica justo.
Você está perdido? Você está justo? Não, isso quer dizer que a pessoa tem a capacidade de avaliar a evidência e tomar decisões de acordo. Isso acontecerá. Haverá muitas perguntas no céu e, quem sabe, uma das grandes surpresas que nós teremos é de estarmos lá nós mesmos. A próxima surpresa, quem sabe você possa imaginar que alguém estará lá e que você contava e a pessoa não está lá. E quando você chega ao céu e vai olhar ao redor e pensará, onde é que está o ancião Smith? O ancião Silva? Olha, há muita gente aqui, mas será que ele está por aqui? E eu verifico ali no banco de dados. Mas, gente, ele era uma pessoa tão boa, ele não está aqui. E os anjos eles mantêm registros. E Deus utiliza mensagens ou linguagem que nós conseguimos entender. Eu não sei que tipo de arquivo que há no céu. Mas se eu e você temos DVDs hoje, possivelmente Deus nos deu uma visão de que poderia ser um DVD tocando. Mas isso é muito mais importante, porque quando Deus mostra uma visão e quando Deus faz alguma coisa, é mais do que 3 dimensões. Então os anjos poderão mostrar ali, quem sabe, eu não sei, eu estou tentando fazer uma analogia que não é muito aproximada, mas o ponto é, aquilo que for feito em segredo de Jesus será revelado. Se o sangue do Cordeiro não purificou os seus pecados, se você não confessou, isso será apresentado em público. E aí as pessoas verão que o ancião Silva não viveu exatamente aquela vida que ele aparentava ter vivido. Porque Deus poderia tê-lo salvado, mas ele guardou coisas no seu coração, querendo impressionar as pessoas e não impressionar a Deus. Há pessoas que cometem o mesmo erro que os fariseus cometeram. Eles se exibiam para os homens, orando, jejuando, parecendo pios e santos pelo lado de fora. Mas Jesus disse que eram como sepulcros caiados, cheios de sujeira e tudo que é imundície. E tudo será revelado. E é por isso que eu quero ir para o céu, porque eu não quero que vocês saibam o que eu já fiz, meus amigos. E algumas pessoas me perguntam, e as pessoas que servem ao Senhor, confessam os pecados, pedem o perdão e se afastam do Senhor? Os pecados confessados até aquele ponto são cobertos? Não, amigos. É tudo ou nada. Estamos completamente no sangue de Jesus, ou então domínio público. É por isso que é mais um incentivo para servir a Jesus. Mais um ponto. Capítulo 6 de Coríntios. Vocês não sabem que nós julgaremos com os anjos, ou que julgaremos anjos também, o verso diz mais claramente. Mas que coisa, o que eles estarão fazendo aqui? Eles foram pessoas terríveis na terra. E eu fico imaginando assim algumas reuniões, alguns encontros impressionantes. Se você leu a Bíblia, você sabe que Estevão foi executado, ele foi morto a pedradas, e o último rosto, o último detalhe, a última pessoa que ele viu, provavelmente foi Saulo, aprovando a execução de Estevão. Não, eles estão no céu, e os dois estão ali. E Estevão está feliz, e ele vê então ali uma procissão, e ele vê os anjos carregando alguém nos seus ombros. Nossa, aquele é Saulo? O que ele está fazendo aqui? Ele estava assassinando cristãos quando eu morri. E eu posso imaginar Estevão conversando com os anjos, dizendo, olha, vocês fazem normalmente um bom trabalho, mas alguma coisa está errada. Esse homem está aqui. Aí então eu imagino o anjo chamando Estevão e dizendo, olha, observe o que aconteceu. Jesus trabalhou com Saulo na época, no caminho de Damasco, e ele aceitou Jesus. Não será isso maravilhoso? Gente, eu tenho muitas perguntas bíblicas, e eu gostaria de estar lá. Por exemplo, como pôde Jacó não saber que ele dormiu com a esposa errada até ser amanhã? Como é que ele pode ter confundido as noivas e só descobrir isso na parte da manhã, depois da lua de mel? Essa é uma das perguntas que eu quero fazer. O que acontecerá ao final dos 1000 anos? Eis que o dia do Senhor virá
e os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Esse é o monte que está do lado de Jerusalém, do lado leste. E Zacarias descreve exatamente o que acontece, o Senhor tocando com os seus pés, ou chegando próximo, e aquele vale, então, sendo completo, o monte se partindo, uma grande planície se estabelecendo, e a Nova Jerusalém, então, sendo ali colocada. Amém por isso? Por que o Monte das Oliveiras? É interessante que os pés de Jesus não tocam essa terra até o momento em que ele volta, como acabei de dizer. Jesus foi visível, quando foi embora, será visível quando retornar. Eles o viram subir, eles o virão descer. Ele subiu do Monte das Oliveiras. Qual será o próximo lugar que ele tocará? Se você já ouviu alguém dizer, eu sou Jesus, mas os pés da pessoa estão aqui atualmente, aqui na terra, isso é evidência de que essa pessoa não é Jesus, porque os pés de Jesus somente tocarão essa terra quando ele retornar, o Monte das Oliveiras. Foi ali que ele começou a carregar a carga do pecado do mundo. Foi ali que ele começou a suar, e ali ele foi traído e começou a ser punido pelos nossos pecados. No próximo lugar que os seus pés tocarão será ali. Faz sentido? Apocalipse 21, verso 2. E eu, João, vi a santa cidade vindo do Senhor, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E quem está nela? Está o Senhor ali construindo, ou está falando apenas de prédios ou mansões, ou é o povo? Veja, nós já estivemos naquelas mansões, naquele lugar por 1000 anos. Então estaremos agora passeando. Número 11. O que acontecerá após Satanás ser liberto? O verso 20 aqui de Apocalipse dá a indicação de que pessoas irão, então, serão ressuscitadas. Quando Jesus toca o Monte das Oliveiras, só o seu poder faz com que a vida desses malignos retorne. Eu não sei quanto tempo isso irá acontecer, e eu não sei exatamente como o corpo deles será colocado, será reunido, porque eu não tenho ideia disso, mas eu sei que Deus lhes permitirá ter consciência daquilo que está acontecendo. E é interessante que haverá os malignos que irão ouvir a Satanás. Ele foi o mestre deles durante tanto tempo, e agora eles não têm mais nenhuma opção. Eles irão ter a única opção agora, já que rejeitaram a Cristo, de seguir o diabo no último momento dessa história. E é interessante como o diabo faz. Alguém me perguntou, o diabo... Algumas pessoas são tão bondosas com ele, ficam perguntando, se o diabo se arrepender, será que Deus o perdoaria? Meus amigos, alguém que eu soube a história de que trabalhava com uma pessoa, e essa pessoa era tão boazinha, sempre sorrindo, sempre sendo agradável, e incomodava muito esse homem, e ele chegava no escritório e dizia, olha, chuva e tudo, e essa mulher irritava muito ele, porque ela estava sempre sorrindo e sempre positiva. E um dia, ele sabendo que ela era cristã, disse, olha, esse diabo é terrível, não é? E ela disse, não, ele é apenas ocupado. Sempre pessoas tentando defender o diabo. Veja, o diabo irá então, nesse último momento, tentar reunir os 4 cantos da terra, Gog e Magog. As pessoas ficam perguntando o que é Gog e Magog. Isso quer dizer Rússia. É verdade que no livro de Gênesis, capítulo 20, há uma referência a Magog. Havia esse povo que, segundo Joséfo, eles viviam na parte norte, na parte leste, também de Israel, e eles eram inimigos de Deus há muito, muito tempo, inimigos históricos do povo de Deus. E Magog significa, segundo um professor me explicou aqui na Andrews, significa os inimigos de Deus, ou os descendentes dos inimigos de Deus. Por exemplo, Babilônia e as suas filhas
são aqueles que são inimigos de Deus. Gog e Magog. E as pessoas ficam criando teorias sobre isso. Não, não há nenhuma nação. São os malignos. Veja, os nomes citados no Apocalipse são normalmente nomes simbólicos. Fala sobre dragões, Egito, Faraó, Balaão, Jezabel. Então, é o contexto do Velho Testamento utilizado para explicar coisas do Novo Testamento. Gog e Magog é uma referência do Velho Testamento, indicando o que acontecerá no futuro. E eles foram, então, continua o verso, e se reuniram no acampamento dos santos, e diz que fogo desce do céu e os consome. Meus amigos, antes que isso aconteça, quando eles cercam a cidade santa, há um episódio que nós vamos registrar aqui, que é o trono, ou julgamento do trono branco. Há um fato impressionante que eu quero citar aqui. Napoleão Bonaparte, por 10 anos ele lutou e brigou tudo o que foi possível e dava a impressão que ele iria conquistar Roma. Mas ele abdicou, foi para Ebla e foi preso nesta ilha e conseguiu escapar dessa ilha e conseguiu ainda por 100 dias retornar à força que ele tinha antes. E foi finalmente foi derrotado na Batalha de Waterloo e foi enviado para Santa Helena e morreu ali. Amigos, o diabo tenta ainda, no final da história. Ele se arrepende? Não. Ele tentará reunir todos os inimigos, todos os malignos, consigo próprio, para lutar contra a cidade de Deus. E antes que isso aconteça, o Senhor ascende aos céus. E nesse momento acontecerá o momento do julgamento. O trono branco. Nesse momento crucial, o que para tudo. Apocalipse 20, verso 11. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade. No verso 11. E fala a respeito, no verso 20, fala a respeito da sentença que os ímpios receberão. Verso 11, capítulo 20. Então vi um grande trono branco. Aqui está, todas as pessoas juntas. Jesus, os bons anjos, os salvos, a cidade, Satanás e todos os anjos caídos e os perdidos estão do lado de fora. Lembra da parábola das ovelhas, a ovelha que se separou? Haverá um momento, meus amigos, que haverá a separação. E naquele instante, Jesus então ascende à cidade. E as pessoas dizem, pastor, o senhor pensa que as pessoas estarão ali e um por um os casos deles serão considerados, condenado. Nós já estamos salvos. E para que então? Julgamento. Aliás, o julgamento para nós está acontecendo agora. O julgamento começa pela casa de Israel, vocês sabem disso. No Pentecoste, o que aconteceu? Pôde salvar 1000 pessoas de uma vez. Será que ele não pode julgar ou condenar 1000 pessoas ou milhares ao mesmo tempo? Sim. As pessoas verão o panorama de Cristo e todo o grande conflito. Eles verão as influências positivas ou negativas nas suas famílias, aqueles que eles se aproximam. Meus amigos, você levará pessoas com você ou para o céu ou para o lago do fogo. Este é o julgamento do grande trono branco. Eu não sei quanto tempo isso durará, mas todos verão. Aqueles que foram perseguidos, ou os que perseguiram os justos, verão isso. E haverá um momento ali de vindicação. Bom, eu não quero citar mais isso, porque eu não tenho tempo para isso. Mas ao final desse julgamento, todos declaram que Deus é bom. E diz que fogo desce do céu. Eu não tenho tempo aqui para todos os meus slides. E o verso
11, que já lemos, na segunda parte de... Abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, eles não parecem com esses livros que vocês estão vendo aqui. Número 14. O que acontecerá após o julgamento dos malignos? Filipenses 2:10. Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, a glória do Pai. Naquele momento, todos se ajoelharão, e confessarão que o Senhor é Deus. E admitirão que verdadeiros e justos são os seus julgamentos. Os justos estão avaliando por que as coisas foram feitas dessa forma. E isso será verificado. E eles afirmarão, santos e corretos são os seus julgamentos, Senhor. E aí então acontece a última batalha. 3 fases do julgamento. Antes da volta de Jesus, os justos, o juízo investigativo. Se o Senhor está dando recompensa quando ele vem, alguma avaliação, algum exame tem que ser feito antes da vinda dele. Acontece um julgamento também durante 1000 anos, e acontece o terceiro, então, que é o julgamento executivo. O que acontecerá próximo? O que acontecerá em seguida? Apocalipse 20:15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, mesmo capítulo, verso 9. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E diz aqui o capítulo 24. E eles, os reis, se reunirão, se juntarão todos, e eles serão presos, e depois de muitos dias serão punidos. Isso basicamente aponta para o que acontece aqui, ou é indicado no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Serão punidos. É isso quando eles serão lançados ao lago do fogo. Não é uma caverna, não é o inferno, que é um lugar lá no fundo da terra. E eu vejo esses tabloides falando sobre isso. Uma delas disse que os russos cavaram um buraco muito profundo para procurar petróleo e acabaram encontrando os demônios lá embaixo. Só pode ser uma piada. Não é isso, meus amigos. O inferno será o mundo todo, inclusive aqui em Berrien Springs. Onde você estiver, amigo, o inferno será onde você está naquele lugar, porque toda a terra será consumida. O que acontecerá com os ímpios no fogo? E no Salmo 37, indica que eles perecerão para sempre, serão queimados. Malaquias, o texto que fala especificamente sobre o fogo de Malaquias, todo o maligno será transformado, queimado, transformado em cinza. Eu já estive aqui, essa foto que você vê do lado direito da tela é Pompeia. E 1000 graus de temperatura fez isso, levou essa cidade toda à sua destruição por fogo. Sodoma e Gomorra também. Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Não. O resultado é eterno. Essa ideia de sempre é algo que vem de uma mente maligna, teologia maligna, se é que há alguma. É muito evidente que os ímpios serão consumidos. Apocalipse 20:14 diz que esta é a segunda morte. Ou seja, o fim, a extinção da vida. Quando diz esta é a segunda morte, é a morte completa. Há duas opções, meus amigos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Uma opção, perecer, mas tenha a vida eterna. Duas opções, perecer, morrer, ser consumido, queimado ou ter vida eterna. Número 16. As almas dos malignos queimarão para sempre?
Bom, o corpo sim, mas o que fala sobre a alma? As palavras de Jesus aqui, Mateus 10, 28. Não temas aqueles que destroem o corpo, mas não podem destruir a alma. Tenha medo daqueles que podem destruir, ou daquele que pode destruir as duas coisas. Corpo e alma, tudo destruído, queimado. Como Deus pode ser mais claro do que isso? Mas e a parábola do homem rico, lá no inferno? Eu vou falar sobre isso. Há versos difíceis, meus amigos, e eu terei o prazer de tratar sobre isso. Mas há muitos versos, a maior parte deles explica isso claramente. Haverá um lugar no céu onde não haverá mais morte, ou dor. Como é possível não haver mais dor se você pode observar alguém sofrendo mesmo no inferno? Não faz sentido. A alma que pecar, esta morrerá. Essa é uma definição clássica. Mais uma vez aqui, a minha ilustração. Primeira ressurreição, 1000 anos, é a segunda vinda de Jesus. Segunda ressurreição, a santa cidade desce e o fogo é, então, como descrito em Zacarias 14, exerce o seu poder, o fogo exerce o seu poder de consumir a terra e os ímpios. Nós estaremos confirmando, meus amigos, que os anjos maus com os ímpios foram destruídos e verificado também que o julgamento foi perfeito. Diga, meus amigos, a Bíblia diz que Satanás será aquele que levará mais tempo sendo consumido. Essa profecia fala especificamente a respeito de Satanás. Não existirás jamais. Há alguns textos bíblicos que dizem noite e dia. Por quê? Quer dizer o quê? Eu detesto a noção de imaginar alguém queimando. É terrível. Eles colocaram na televisão um dia desses informação ou imagens sobre setembro 11 e nós vimos ali pessoas sendo queimadas. É uma cena terrível. E essa noção de que Deus deixaria pessoas queimando a vida toda por causa do pecado de uma vida, essa é uma teoria maligna, meus amigos. Diabólica, se é que há teologia diabólica. Veja bem, durante o milênio, os justos estão no céu. A terra está desolada, está vazia. Número 17, eu gosto dessa parte da lição. Depois do fogo, quando o fogo termina, o que acontecerá com o povo de Deus? Vão então para Nova Jerusalém. E naquele instante, Deus cria novos céus e nova terra. Isso não é boa notícia, meus amigos? De acordo, e nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Segundo Pedro 3,13. Você quer Jesus no seu coração, meu amigo? Você quer ser parte daquele reino? Eu quero também. John, vem aqui e cante. E a Kelly toque. E eu quero em seguida orar com vocês. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. So in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore, and in the sweet by and by we look forward to meeting on that beautiful shore. Amen. Amém. Quantos de vocês querem estar naquela praia, nas margens do Rio da Vida, onde não haverá sofrimento, dor? Meus amigos, nós vimos apenas um panorama, uma imagem, onde o nome de Jesus é vindicado,
onde pecadores e o pecado é destruído, onde o universo é purificado. Todos nós estaremos encontrando, faremos parte desse momento em algum momento. Todos os anjos. E nós precisamos decidir agora, meus amigos, onde nós estaremos ou de que lado estaremos. Dentro da cidade, com os anjos do Senhor, ou do lado de fora. Meus amigos, pela graça de Deus, eu oro para que você esteja do lado de dentro. E eu peço ao Senhor que cubra os meus pecados com o sangue do Cordeiro e me dê um novo coração, um espírito que me motive a fazer a vontade dele. Ele decidiu morrer por nós ao invés de desaparecer. Eu quero a fé de Daniel, Elias, Abraão, e você pode ter essa fé também. Ele é o mesmo Deus hoje, o que foi no passado. Ele pode dar a você um novo coração, uma nova mente, e você pode viver para sempre. Duas opções, meus amigos. Siga Cristo ou siga o inimigo. Faça a sua opção hoje. Eu quero escolher, pela graça de Deus, entregar tudo o que sou e o que tenho para Jesus. Você que está nos assistindo, levante a sua mão, eu quero orar com você. Pai que está nos céus, Senhor, nós cremos que o Senhor nos mandou essa mensagem de esperança e aviso, a fim de que possamos nos atentar para o que está acontecendo e fugir da ira do Senhor. Salva-nos dos nossos pecados, dos nossos demônios, e, Senhor, e que possas escrever no livro da vida o nosso nome. Senhor, é o sangue teu que nos cobre. O Senhor tem dado muito, tem dado tudo a nós para que o nosso nome esteja lá. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar essa oportunidade. Oro, Senhor, para que o Senhor esteja com cada pessoa. Há muitos que estão lutando, estão assistindo-nos. E dá-lhes vitórias, Senhor, nas suas vidas e abençoa-os para que isto venha do estudo da Tua Palavra e traga-nos novamente aqui para a próxima reunião. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus amigos. Não se esqueçam, envie as suas perguntas para mostamazingprophecies.com. Há pedidos de oração, há um time aqui de oração fazendo isso, especificamente essa equipe. E se você quer saber a respeito dos símbolos bíblicos, eu quero colocar aqui na tela. Você vai verificar ali o significado dos textos bíblicos, dos símbolos de Apocalipse, também dos números. E olha, não perca a próxima palestra, o diabo, a noiva e o anticristo. Essa é uma palestra interessante. Deus abençoe a vocês.